Olá! Boa noite, Nossa, Babi! prazer em conhecê-la, né? Pessoalmente, assim, virtualmente. Pois é, né? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de Ai, participar aqui. que bom. Eu fico muito feliz também que você esteja aqui, se dispôs, né, a vir participar do Fora da Caserna. Gente, vou contar para vocês aqui resumidamente. Eu não sei se você lembra, Dai, mas eu cheguei a falar com você antes de dar baixa. Eu lembro, exatamente. Faz pouquinho tempo, né? Foi, eu saí em novembro. E aí, Caramba! eu não lembro como é que eu achei seu Instagram. Aí eu falei assim, gente, ela era piloto, meu Deus, não sei o que, ela saiu e tal. E eu vi que você fala muito essa questão de propósito, né? E eu ficava assim, nossa, que legal e tal. Eu até cheguei a te mandar uma mensagem. E eu lembro que eu até mandei seu Instagram para minha irmã, para minha amiga. Eu, gente, olha, ela saiu também, não sei o quê. Então, assim, para mim foi um exemplo, né? Foi um exemplo, foi algo que assim trouxe para mim a ideia de que é palpável, de que é possível, de que não é nada assim do além, né? Porque às vezes você, pelo menos eu, não sei você na sua época também, mas pelo menos comigo, às vezes eu senti assim, cara, é uma decisão, tipo, meio que parece que só eu tô tomando, entendeu? Parece que você não tem um certo amparo. E aí eu te achei no Instagram e tudo, isso pra mim foi muito bom, assim. Eu lembro. Então foi um pouquinho antes de você pedir baixa, né? Você ainda estava amadurecendo a ideia, né? Foi, foi um pouquinho antes. E aí eu te mandei mensagem e, nossa, me ajudou bastante. Me ajudou bastante, assim, seu Instagram também, você falando questão de propósito. E é muito bom, assim, ver pessoas que acreditam no propósito, né? Que acreditam que existe algo que você realmente possa fazer, possa desempenhar, que você tenha paixão. E talento também, né? Que seja natural para você, que você se encaixe, que eu acho isso muito importante também. Sim, porque não adianta, né, a gente ficar tentando empurrar ali com a barriga e ver até onde vai dar, mas não acordar com aquela empolgação, né? Eu vi que hoje você fez um post bem legal de segunda-feira, né? Não, Não! segunda-feira é a medida, É, é a pessoa tem que olhar para como é que ela É, acorda. eu falei assim, a minha live com a Dayana tem que ser na segunda-feira, porque tipo, é para ela. Eu via você falando essa questão da segunda-feira. Nossa, eu acordava no domingo, eu ia no domingo, né, tipo, dormir à noite para chegar na segunda, e nossa, minha segunda-feira. E eu era a mesma coisa. Então eu falei, nossa, minha live com ela tem que ser na segunda-feira. Olha que bacana, porque realmente é uma coisa que as pessoas sentem e elas nem percebem que isso não é normal. Com Elas certeza. acham que é assim mesmo, não, É, é o sextou. E elas exata. ficam nessa ansiedade achando que tá legal, que todo mundo é assim. E é assim, é mais de 80%, não é não? É Nossa, muita gente que vive assim. eu acho mais pessoas, viu? Olha, assim, muita gente eu tenho percebido, até comigo já foi assim, né? A gente começa a ver o que é comum e a gente acha que é o normal, né? Então é comum existirem muitas pessoas frustradas no trabalho, muitas pessoas vivendo de sextou, de nossa, segunda-feira, nossa, feriado, uhul, nossa, Sim. expediente, uhul, nossa, expediente, já fica aquela frustração. E as pessoas vão vendo aquele ambiente daquela forma e vão achando que é normal. Mas não é normal, né? Que nem você falou, tipo, é comum. Normal não é. É, mas Gente, vamos manda começar. e vamos começar. Dai, conta um pouquinho pra gente da sua história, como foi assim o seu processo, né, para entrar na carreira militar, você que escolheu, você que decidiu, conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu estava fazendo concursos públicos, quando a gente termina o ensino médio, né, Sim, lá atrás, eu tinha uma visão assim, gente, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer faculdade ou eu vou fazer outra coisa? Eu fui procurar informações. Então, eu sim. descobri aí, na hora que eu estava prestando concursos, naquele ano, eu descobri a oportunidade dos concursos militares. E Aham. aquilo me interessou muito. Eu tinha um tio que era sargento da aeronáutica, e ele era o único da família e a gente tinha ido em formaturas dele, né? Ele era o tio militar da família. E aí Sim. eu lembrei, meu tio é sargento da aeronáutica, legal, olha, eu posso fazer a prova. E foi uma das primeiras provas que eu fiz para sargento e eu não passei. Caramba. Foi minha primeira frustração, eu não passei. E aí eu fiquei chateada, mas aí depois abriram outros concursos e eu tava fazendo todos que apareciam, né? Fiz a Sim. prova da AFA para intendência, que era o que a mulher só podia entrar como intendente. Fiz a Entende? prova e também não passei. Caraca. Duas, né? Dois Sim. baldes de água fria. Aí eu, puxa.
Fiquei assim, porque eu estava estudando, né? Eu tinha entrado Sim, no cursinho pré-militar, eu estava estudando, eu era estudiosa. Meu histórico como estudante era um histórico de que eu era esforçada, dedicada. Mas aí não passei. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu falei, sim. não, eu vou continuar estudando. E aí, naquele ano, abriu o primeiro concurso para aviadoras. Então, assim, Caraca. nunca tinha aberto esse concurso. E quando abriu, caiu no meu colo, assim, né? Era no ano que eu estava estudando. Então, eu Sim. estava ali já no pique de estudar para a AFA. E eu falei, olha, mais um concurso para a AFA, eu vou tentar. Aham. Só que o que acontece? Na intendência também caía, né? Que é inglês. E eu nunca tinha feito um curso de inglês. Então, meu inglês era ruim. Uhum. Só que como eu tive essa oportunidade da prova da AFA, das aviadoras, ser um pouquinho depois, eu Aham. agarrei aquela oportunidade e eu pensei assim, o que que eu preciso aprender até a data da prova, mesmo eu não Sim, sabendo inglês agora, mas o que que eu preciso aprender para chegar lá e conseguir passar, sim. sabe? Porque muitas pessoas, até meu irmão, ele fala muito isso. Não, Dayana, quando eu tinha que fazer um concurso e cair em inglês, eu não fazia essa prova. Aham. E você não, você caiu em inglês e você foi lá e fez, mesmo você não Sim. sabendo. Mesmo não Porque eu decidi olhar para ver a oportunidade e não pensar assim, ah, isso aqui vai me excluir. fui. E você não vai acreditar. De tanto que eu me esforcei no inglês, a minha maior nota na prova da AFA Foi foi em inglês. Caraca. Pra E você assim, eu ver. conto essa história porque para motivar as pessoas de acharem que, porque eu não sei, né? Eu não sei essa matéria, ou eu não tenho uma base boa. Não, Aham. não é a sua condição, né? Que define. Com certeza. Se É você você quer, decidir. você faz. Exatamente. E aí, o que que eu fiz? Então, eu estudei pra caramba, Ah, passei. Entre as primeiras colocadas, eu passei em 11º lugar. caraca. Eram 20 vagas, e aí eu Aham. entrei dentro das vagas. Mas você acredita que ainda me bateu uma dúvida se eu ia ou não? Caraca, sério. Me bateu, porque olha só, deixa eu te contar. No cursinho, tinha um menino que ele tinha sido desligado em voo. Ah, sim. E aí eu ouvi essas histórias. A AFA é difícil, o voo é difícil. Talvez, se você não conseguir, se você não for pé e mão lá na hora, você pode ser desligado. Então aquilo ficou na minha mente. Olha só como é que as influências, né, o seu ambiente. Com certeza. Faz muita diferença. E aí quase que eu não fui. O meu pensamento foi assim: eu acho que é melhor eu tentar o ano que vem, e aí Aham. eu passo para a intendência, que é garantido, do que eu Sim. tentar para aviação e ser desligada. Olha só. Mas então eu fiquei, menina, faltando alguns dias, foi que eu decidi, falei, não, eu vou. E aí eu fiz a minha mãe correr para comprar o enxoval que tinha que levar. E compramos tudo assim em 2 dias. No outro dia eu tava entrando no ônibus para Pirassununga. Olha só. Foi assim. Foi assim, não foi assim de sonho, né? Porque tem muita gente que teve aquele sonho de criança. Não, comigo foi assim. Eu sempre tive o sonho de querer algo a mais, sabe? Eu sempre, não, eu vou estudar porque eu vou ser alguém na vida, aquela coisa assim, né? Eu vou conseguir melhorar minha situação. E foi o que me ajudou, né? Então eu era estudiosa, consegui, pá, entrei. Os 4 anos que eu passei lá na AFA foram muito bons. Assim, eu gostei. Eu achei que aquilo foi uma experiência incrível para mim, porque a gente faz amizades, né? Assim, Sim, diferente, é uma coisa que é duradoura. É uma sim. amizade profunda, porque você passa cada perrengue, né? Não? Isso que eu ia falar, assim, vocês como sendo primeiras mulheres aviadoras, como foi, assim, para você lá dentro, essa experiência, assim? Então, a gente era novidade, né? Tinha Sim, mulher, mas era na intendência, era minoria. Mas aí quando entrou para aviação, foi aquele, né? Nossa, todo mundo sim. teve que se adaptar. A gente e eles também. Aham. Mas, no geral, assim, eu achei que foi bem legal, assim, a recepção, sabe? A gente mostrou a que veio, a gente era dedicada, a gente se destacava positivamente na turma. Entre os Sim, 10 primeiros, mais da metade era mulher. Então, assim, a gente mostrou ali que não, a gente está aqui sim. com seriedade, sabe? Não é para passar a mão na nossa cabeça, a gente nunca quis isso. Aham. Então, claro que assim, uma hora ou outra tem uma piadinha, né? Tem uma que a gente Sim. precisa Aguenta. entender, né? Aguentar, porque em qualquer meio, não vai ser só no militar, vai ser na vida. Então a gente tem que aprender a ter jogo de cintura. Mas no geral foi muito bom, foi muito Foi positivo. que você entrou? Qual ano? É. 2003.
2003. Ah, legal. Foi o concurso, eu entrei para o 2003, foi a primeira turma que abriu, né? A gente se formou em 2006. E aí eu fui para aviação de helicóptero. E aí vem a Você, segunda parte dessa história. Oi, você fala. escolheu dentro? Ou foi depois de formada que você escolhe Isso, o a que vai... gente se forma, a gente pilota lá o T-25 e o T-27. Eu, no caso, não pilotei o T-27 porque eu não tinha peso Olha só. para voar o assento ejetável. Então, eu só pilotei o T-25. Mas eu fiz o curso normalmente. E aí, Sim. depois que termina o curso, é que eles selecionam. Normalmente, os que têm notas mais altas e os que querem também, porque Vamos eles pra... respeitam um pouco ali, né? Ah, você quer o quê? Mas os que têm as notas melhores vão para aviação de caça, né? Vão lá ser igual Top Gun. Quem viu o filme vai lembrar muito. Sim, Filmaço, né? Já assistiu, Babi? eu vou assistir Ai, agora. vai. Vamos voltar para a gente poder assistir. Ai, vai sim, muito legal. E aí, aí tem a aviação de helicóptero e a aviação de transporte. E aí eu fui para aviação de helicóptero. Uma das características que eu tinha assim muito forte lá dentro era de querer me dar o meu melhor. Sim. Porque além de você ter a classificação da turma, né? Você deve ter acontecido isso também, né? Tem a antiguidade na turma, então os primeiros colocados escolhem para onde vão, Aham. certo? Eu sabia disso, então eu falei, não, vamos unir o útil ao agradável. Eu quero dar o meu melhor porque já é da minha natureza e eu também quero escolher. Então, desde lá de trás, eu tinha essa coisa de querer escolher. Eu Sim, não de não queria ser... ser escolhida. Leu meu pensamento, falamos Sim. juntos. Eu não queria ser escolhida. Só que o que aconteceu? Eu fui bem classificada, fui para Natal, que foi a escola onde a gente estudou, onde eu me formei no curso de especialização em helicóptero, então foi mais um ano. Chegou no final do ano, quando era a minha vez de escolher o local que eu ia servir no Brasil todo, eram 6 opções, que Aham. tinha esquadrão de helicóptero no Brasil. E aí você preenchia um papelzinho, colocava assim, primeira opção, segunda opção, terceira, quarta, quinta e sexta. Eu preenchi esse papel e de acordo com a minha classificação, eu tinha ficado bem colocada, tinha umas notas bem legais e eu poderia escolher a minha primeira opção ou talvez a segunda. E eu não ficaria chateada se tivesse me mandado para minha terceira ou para quarta ou para quinta. Mas você acredita que eles me mandaram para minha última opção, Ira, qual foi? Belém do Pará? Nossa, tu foi para Belém. Fui para Belém. Mas eu me senti tão frustrada que Imagina. naquele momento eu deixei de ser aquela Daiana que era gasosa, né? Que tinha o gás, que dava o gás, que queria fazer o melhor. Eu virei de ponta cabeça. Porque eu falei, gente, eu dei tudo de mim. Eu Sim. estudei pra caramba. Eu virei noite. Eu fiz o possível e o impossível para poder ficar bem colocada. E aí eles me mandam para minha última opção. Falei, fiquei frustrada. Aí, o que aconteceu? Eu era uma pessoa que não sabia lidar com isso. Aham. Eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje. Aham. Então, quando aquela frustração bateu, quando você é um sentimento negativo, né? Que você, se você se apropria daquilo, aquilo te contamina de tal forma que aí você fica com sua lente negativa. Então, Sim. tudo você vê é negativo, você reclama, você não dá o seu melhor. E aí, quando a gente não dá o nosso melhor, a vida também devolve pra gente também. Exatamente. Da mesma forma. Da mesma forma, né? Tudo bem que naquele momento, eu dei o meu melhor e a vida me deu aquilo. Só que Aham. hoje eu já encaro como tudo acontece pro seu bem. Isso que eu ia falar, precisava ter sido dessa forma. Se tivesse sido de outra, ia ser tudo diferente, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Que naquela época, se eu tivesse, eu teria ido para Belém com outros olhos. Como eu fui para Belém com muita frustração, ali acabou para mim. Eu fui para Belém e odiei Belém. E não nada contra a cidade, tá? Porque assim, depois eu fui para o norte, eu morei em Manaus e eu amei Manaus. Então, assim, não tem explicação, né? Quer dizer, a explicação é essa. É. Que a pessoa que estava, né, ali sem saber enxergar direito. E foi isso que aconteceu comigo. Então, a partir daquele momento, eu já não gostava mais do que eu fazia, já não gostava mais de onde eu estava. Porque, assim, de fato, foi uma injustiça, Sim. né? Se a gente, claro, se eu parar para pensar que tudo acontece para o meu bem, eu vou saber lidar com isso, né? Lidar com
o negativo que acontece. Mas foi uma injustiça. E a nossa vida, ela tá cheia de coisas assim pra gente, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Só que aquilo me mostrou que eu não queria só pilotar helicóptero, eu queria pilotar minha própria vida. Que é o que eu tenho falado, né? Eu fiz uma imersão mês passado chamada Voa, que é Sim. para ajudar as pessoas a voarem, né? Quem tá preso no solo, que é pessoas que, sabe, tem essa bagagem do passado, essas coisas que fizeram com você, que fazem com que você seja Você vítima e não piloto. aquele peso. Isso. E aí eu fiz essa imersão para ajudar as pessoas. Vamos lá, vamos liberar esse peso, vamos diminuir o arrasto, que eu falo aqui, para a gente voar, a gente tem que diminuir o arrasto, que o arrasto segura o avião. E aí eu criei essa imersão para ajudar as pessoas, porque assim, eu senti o que era rastejar na vida, mesmo voando. Porque naquela hora, olha só, eu voava literalmente, mas a minha vida estava rastejando. Sim. Porque eu não tinha esse poder na minha mão. Eu percebi que se ali, naquele momento, que eu tinha acabado, eu poderia escolher para onde eu queria. Sim. Tinha minha turma inteira para eles mandarem para qualquer lugar. E eles mandaram, eu que não era minha vez, assim, não, Sim. né? Sim. Eu pensei, imagina daqui a pouco, eu não vou ter escolha nenhuma. Então Sim. ali eu já entendi também que escolher era mais importante para mim. Aí eu comecei a vislumbrar o que eu ia fazer. E você vai conhecendo os seus valores também, né? Sim, exatamente. A jornada também, você vai, pelo menos assim, eu gosto muito de falar sobre isso, que é uma jornada, o autoconhecimento, e cada vez mais você vai se entendendo seus valores para conseguir tomar suas decisões conforme, né, você vai se conhecendo ali. E muita gente, por exemplo, entra num concurso público, né, num concurso militar, para poder ter a estabilidade. Só que se você tiver no seu valor a liberdade, não tem como. Uma hora, ó. Exatamente, dá um conflito absurdo. Porque a liberdade ela grita, ela vem da alma, né? Eu senti muito isso. A estabilidade, pelo menos a militar no caso, exige muito a questão da você não ter a liberdade geográfica, de tempo, né? Então, tipo, para quem preza muito pela liberdade de tempo e geográfica, esquece. Sim, eu sentia muito isso, porque assim, é um trabalho bonito, mas a pessoa tem que ter muita vocação. E aí que entra, né? A gente se conhecer. Exatamente. Talvez eu não me conhecesse o suficiente para entender que não seria uma profissão ideal para mim. Se eu tivesse esse autoconhecimento que eu tenho agora, eu não escolheria. Sim. Porque é isso que você falou, o tempo não é seu. Você trabalha final de semana, feriado, 24 horas. E tá tudo bem, porque tem gente que gosta. Sim. Tem gente que tá bem com isso. Mas outras pessoas sofrem. E por quê? Porque não tá batendo com os valores dela. E muitas pessoas sofrem porque não se conhecem, né? Exato. Tipo, ela tem alguma coisa. Ela sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o quê. E aí é justamente o que você falou. É uma pessoa que às vezes tem um valor de liberdade muito alto e tá vivendo a estabilidade que não bate. São conflitos muito grandes. Sim, e nesse meio de funcionários públicos, funcionários militares, tem muita gente infeliz. Por quê? Porque ela subiu a escada do sucesso, só que estava na parede errada. Chegou lá em cima, ih, caramba, não é isso aqui. E aí, alguns não têm a coragem que a gente teve. Porque, assim, é uma baita de uma coragem. Porque bate aquela coisa, né, de você falar, cara, eu construí isso aqui. E são anos, né? No seu caso, foram 4 anos de formação. Sargento são 2 anos. E mesmo assim, 2 anos, tipo, é muito tempo, imagina o dobro, né? Pelo menos eu até falava assim, gente, 2 anos, tipo, se fosse 2 anos e um dia, eu acho que eu não aguentava, porque eu já não gostava, né? Desde da formação, né, da IAR. Agora... Mas é aquilo, né? A gente vai ser escravo do que a gente construiu? Que não pode. Pode. Não pode. Você olha para trás com 2 anos, com 4 anos, mas olha daqui para frente, quanto você ainda tem? Não, e passa... Assim, é difícil, você fala, nossa, é tal... Mas quando você olha, né, em retrospectiva, você fala, cara, passou assim, tipo, e vai passar mais 2 anos, e vão passar, e aí? A minha vida tá passando, eu não tô vivendo, né? Não tô percebendo, não tô me conhecendo, não estou evoluindo, porque tem muito isso também. Eu olhava... a minha chefe, né, tenente, ou meu chefe, capitão, enfim, eu falava assim, gente, eu não quero estar ali.
Tipo, eu tirava serviço na guarda, eu olhava o adjunto, né? No caso, eu tirava o comandante da guarda, terceiro sargento, e tinha um adjunto, primeiro sargento, e eu olhava e falava, gente, eu não quero estar ali. Então, isso já ia me incomodando, porque eu não quero estar ali, entende? Eu não quero crescer aqui dentro. Uhum. Mas eu tenho esse desejo, esse anseio por crescimento, mas não aqui. Sim, tá vendo? E aí é diferente, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com o que a gente ama, com que a gente está no nosso lugar no mundo, é Sim, totalmente diferente. Você vai trabalhar até mais, mas você não exatamente. vai nem sentir. Porque tem um propósito por trás daquilo, né? A Michelle falou aqui, ó, o autoconhecimento vem com o tempo e as experiências vividas. Às vezes é necessário algo para descobrir o que quer e principalmente o que não quer de jeito nenhum. Com certeza. Eu falava isso, gente, eu não sei exatamente para onde eu vou, o que eu vou fazer, porque eu saí assim, eu não sei você, né? Vou perguntar também, mas assim, eu tinha certeza do que eu não queria. Entendeu? Eu falei, bom, isso aqui eu já tenho certeza, porque eu tô quase 9 anos, então não é algo que eu tô achando. Não é algo que, tipo assim, dei um pitzinho e tchau. Não foi isso, entendeu? É todo um processo. E aí eu cheguei nessa conclusão, ó. O Evan Jesus falou: não conheço a Dayana, mas tenho muita admiração por ela. Uma pessoa que tem uma força de vontade enorme, uma guerreira. Ah, Ela obrigada. voando cada vez mais alta, Rosane falou. Obrigada, vou enviando aí os convites, né, do pessoal, vou enviando aí, chamem as pessoas, a gente vai falar muita coisa interessante. Babi, você me chamou a atenção para uma coisa. Você ficou quase ao mesmo tempo que eu. Eu também fiquei 9 anos e pouco, quase 10 anos. Olha aí o Oh, nosso ciclo. olha só, eu tava falando hoje, a minha tia ligou pra minha mãe aqui, elas estavam conversando, meus pais vieram, né, estão aqui em casa, vou passar uns diazinhos, e aí minha tia tava falando, eu falei, tia, eu fico vendo, assim, as coisas que acontecem na minha vida, eu falo, não existe coincidência. Tipo, era pra ser aquela pessoa, era pra conversar com aquela pessoa, que nem eu falei, tipo, eu não lembro como eu te achei no Instagram, mas, gente, tipo, você tá passando por aquele dilema, você tá naquela angústia, aí você vê e você falando sobre propósito, sobre sonhos, sobre você acreditar. Eu falei, olha isso, como são as... Caramba, né? E principalmente por eu ter sido da FAB também, como você. Então, você falou, cara, quando a gente vê que alguém faz, a gente pensa é possível. Porque Exatamente. quando eu saí foi um pouco assim também. Vou até te contar, não sei se você ia perguntar isso, né? Como é que foi? Sim, sim. Como é que foi que eu pensei em sair? Porque até surgir esse insight demora. Porque você tá ali infeliz, mas você ainda não passa pela sua cabeça sair. Demoram. É lá pra frente que vai passar pela sua Não, cabeça. é um processo, não é algo que, tipo, putz, Não você é. Você normalmente. fica ali patinando. Exatamente. Bons anos ali ainda sem entender o que está acontecendo. Você está infeliz, mas você não sabe ainda o que que é. Você bota o soneca, né? 1000 vezes, você está levantando com soneca. É aquela coisa da ansiedade pela sexta-feira, os 3 Fs: final de semana, feriado Isso, e férias. sério. Isso aqui todo mundo sente. Mas não é aquela ansiedade boa. Porque, assim, claro que a gente merece férias, a gente merece final de semana. Mas quando essa ansiedade, ela é muito... Você só vive por aquilo, isso já é um sinal. Mas a gente não percebe isso como um sinal. Então, até eu entender que eu estava infeliz naquela carreira, que eu deveria procurar outra coisa, demorou. Quando que surgiu o estalo? Foi quando Uhum. eu vi um amigo meu que passou em outro concurso e estava feliz. Ele também era piloto e ele não estava aguentando mais a rotina sufocante, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ele, a liberdade aí gritando, Sim, né? Quando então, eu soube que ele tinha saído para porque ele passou num concurso, e apesar de ser concurso público, mas já dá uma, sim. uma descansada, né? Porque assim, o militar é o extremo do. Não, eu falo isso, eu falo, tem gente que vem julgar, né? Vem falar, porque não sei. Gente, militar é diferente. Não tem como você querer comparar qualquer profissão com militarismo, não tem como. Até mesmo eu acho, tá? É minha opinião, não sei se você compartilha dela, mas eu também vejo diferença assim, das Forças Armadas para as Forças Auxiliares, no caso, bombeiro e polícia militar. Por mais que seja, né? Militar e polícia militar, eu ainda vejo diferença em relação às Forças Armadas. Sim, sim, porque o nosso a gente não tinha tempo ruim, não. Tinha que estar pronto para qualquer missão, né? Era aquela coisa, é vocação. Se a pessoa não tiver vocação. E aí, quando eu vi esse meu amigo que saiu e ele estava feliz, aquilo foi assim, deu uma esperança assim. Ah, então eu não preciso ficar aqui para sempre? É isso? Meio que deu uma Eu permissão. sei mudar, né? Tipo, putz, eu posso mudar, Eu né? posso mudar. Olha só, foi um estalo, boom.
a minha cabeça abriu, assim, eu falei, gente, é isso, eu vou estudar para outro concurso. E é assim que eu saí. Porque Aham. quando você tá numa coisa assim que é estável, também é difícil você largar. Eu tenho amigas que largaram porque não aguentavam mais, e tá tudo Sim. bem. Mas eu ainda tive aquela coisa assim, não, cara, eu vou largar para uma coisa também certa. Você Então eu foi já continuei. algo certo, entendi. Eu ia te perguntar isso mesmo. Como foi esse seu processo? Tipo, você foi já estudando para alguma coisa? Você foi se organizando? Como foi isso? Isso. Então, lá em 2010, mais ou menos, foi quando eu decidi. 2009, né? Eu lembro que foi 2009 quando eu prestei meu primeiro concurso. Então, em 2009, eu decidi, cara, então eu vou estudar. Então, eu já Aham. fiquei uns 2 anos estudando e trabalhando. E Entendi. aquilo me deu um gás, sabe? Porque quando a nossa vida não tem uma perspectiva, quando você não tem nada lá na frente para alcançar, você tá morrendo. É, E que você tá morrendo, você desanima, você não tem ânimo para acordar. Quando eu comecei a estudar para outro concurso, o meu ânimo voltou. sim. E aí eu acordava, eu ficava horas, eu dormia pouco, eu chegava do trabalho, eu tinha mau gás para estudar. Por quê? Porque quando você tem um sonho, quando você tem algo a conquistar, aquilo te dá motivação. Com Então, nesses certeza. 2 anos, eu tive muita motivação. Mesmo que seja motivado por algo negativo, porque você quer sair dali, né? Então, eu pensava, cara, eu quero sair, então eu vou dar o gás e vou estudar. E aí eu estudei muito, 2 anos depois que veio minha primeira aprovação num Aham. concurso público, que foi o Banco Central do Brasil. Foi aí em Brasília, você mora em Brasília, né? Moro em Brasília. Foi aí em Brasília. E aí eu tava no Rio de Janeiro Aham. e fui para Brasília. E olha que engraçado, porque assim, quando eu tava escolhendo a minha localidade para ir para servir, né? Eu queria muito voltar para o Rio de Janeiro. Sim, é Porque normal. Quer voltar, né? Ele é apegado. o carioca quer voltar. Minha família era daqui, eu sou praieira, sabe? Eu amo praia, eu amo tudo aqui. Então eu queria voltar. E eu amava o Esquadrão também, porque tem esse lance. Né? O helicóptero era bom. E Belém, o helicóptero era velho. Então Sim. tinha toda esse. Não era só a questão da cidade, era a Aham. questão da missão também. Eu queria muito voltar para o Rio. E quando eu consegui voltar para o Rio, que eu acabei voltando para o Rio, mas aí já não queria mais aquilo. Sim. Eu volto para o Rio, mas eu falei, não, eu quero outra coisa mesmo. E aí eu fui chamada para um concurso e eu tive que ir para Brasília. Olha só. Aí eu vou para Brasília e aí aconteceu algo também, assim, estranho. Por Aham. quê? Eu colocava como se a minha linha de chegada da felicidade, né? Ela era uma linha de chegada. Eu botava a felicidade como uma linha de chegada. Então eu Você acha pensava que muita gente faz isso, né? muito? Então eu pensava assim, quando eu passar no próximo concurso eu vou ser feliz. Então eu vivi aqueles 2 anos ali estudando, mas sempre pensando, não, eu não sou feliz agora, mas eu vou Ah, ser feliz quando eu passar no concurso. E aí quando eu vi meu nome lá nos aprovados, caramba, passei. Fiquei felizona. Caramba, feliz, feliz, vou sair, vou sair. Era o que eu mais queria, né? Pedir baixa. Fui lá pedir baixa com um sorriso aqui, gente. Tchau, tô indo, bye bye. Não pertenço mais beijo. aqui. Não me liga. Cara, foi aquela libertação, né? Aquela sensação, tô livre, tô livre. Fui embora. Fui para Brasília. Mas quando eu pisei no meu primeiro dia de trabalho lá em Brasília, que eu cheguei lá, eu senti a minha espinha gelar. Olha Por só. quê? Eu pensei, eu não tô acreditando, eu tô sentindo a mesma coisa aqui Olha, também. é muito forte. E aí eu fiquei, gente, meu chão desabou, porque assim, eu pensei, cara, o que que eu fiz? Eu saí, eu larguei 10 anos da minha vida, da minha carreira, e eu vim pra cá, mas eu tô sentindo a mesma coisa. Aí na minha cabeça eu pensei, ah, é porque eu ainda não tô no Rio de Janeiro. Eu ainda não tô no Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. Eu tô em Brasília, aí eu começo a ver defeito, né? Não, que Sim. Brasília? Brasília é isso, Brasília é aquilo. Porque quando a gente tá com a nossa lente negativa, não importa onde a gente tá. Foi o que aconteceu. Então eu cheguei lá e aí eu falei, não, eu tenho que voltar pro Rio de Janeiro. Eu continuei estudando. A minha sorte, cara, tudo conspira, né? A minha Sim. sorte foi que 4 meses depois eu fui chamada num concurso no Rio de Janeiro. Ou seja, eu já tinha feito essa prova, que Sim. foi o concurso do TRF, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. E a vaga era para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei Entendi. 4 meses em Brasília só e consegui, fui chamada para esse concurso no Rio, voltei. E aí, pô, tô no Rio de Janeiro, assumi meu cargo, tô felizona. A vida melhorou. Aham. Mas sabe quando ainda não é isso? Porque eu só tava. O que que tava acontecendo? Vamos lá para vocês entenderem.
a Dayana e a aeronáutica. Tudo bem, a Dayana viu ali que os valores dela não eram mais de valores militares, né? Ela Sim. não era aquilo ali. Ela estava infeliz. Só que aí ela sai para outro concurso público, que também deixa, né? Ali é um pouco, não é muito parecido, porque o militar foi o que a Babi É, falou, não tem nada é, parecido. É sui generis. é, E sim. aí, só que a Dayana e o militarismo, a Dayana e o Banco Central e a Dayana e a Justiça Federal, TRF. O que que tem em comum ali nesses três? É a Dayana. Então, nessa minha brincadeira, o que que eu estava fazendo? Eu estava trocando de trabalho, só que eu não estava fazendo o mergulho mais importante, o voo mais importante da minha vida, que era eu me descobrir, eu ter autoconhecimento para eu saber o que que eu queria. Eu falo muito isso. Eu falo, gente, a coisa mais importante é você se conhecer. Autoconhecimento, assim, é tudo, é a base ali. Porque se você não tem aquela base, porque nem você falou, você vai construindo, aí, putz, não tá legal. Vai construindo e, putz, não tá legal. Mas por quê? Porque você já começou lá de baixo, né? Tipo, errado, digamos. Sim, e o que que eu fiz foi o que muitas pessoas fazem. O que acontece? Quando a gente tem alguma insatisfação na nossa vida, a gente ali estava insatisfeita com o trabalho, Sim, né, com a nossa carreira. Quando a gente tem alguma insatisfação, normalmente a gente quer fugir daquilo. sim. Então, eu fugi do militar e fui para um outro concurso. A gente troca o que está incomodando. É, Troca de trabalho, troca de relacionamento. Relacionamento está incomodando? Troca. sim. Ah, não estou gostando mais de morar aqui. Troca de casa. Porque é fácil também, né? Teoricamente. Tipo, o que que é mais fácil? Deixa eu trocar, né? Exatamente, a gente troca. Aí, a mulher tem muito isso, né? Ai, tá infeliz, tá ansiosa, vai lá e compra mais uma Sim, bolsa, compra mais um sapato. sim, Porque a gente vai para essas fugas. sim. Tem gente que foge, o quê? Toda sexta-feira, é o sextou, então vai lá, foge, vai lá pro barzinho, ah, não aguenta mais aquela rotina, vai lá beber, aí foge nas Sim. bebidas, foge para sair. Então, assim, tem várias formas de você estar fugindo daquilo que está te incomodando, mas você fazer isso não vai resolver o problema. E todo excesso esconde uma falta, né? Essa é a Exatamente. verdade. Tudo que você tá vendo que tá em excesso, tá saindo demais, tá buscando muito a sexta-feira, tá buscando muita bebida, tá buscando. Tenta parar, olhar para dentro e ver o que tá faltando, porque você tá querendo preencher da forma errada. Exatamente. E olha que eu comecei a preencher isso, porque quando eu estava no Rio de Janeiro, eu já Sim. tinha saído do que estava me incomodando. Aí Ah, era a Fábio que estava me incomodando? Saí. Aí eu cheguei lá, caramba, não é isso. Também não é isso ainda. Fui pro sim. Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, mas ainda estava naquela busca da sexta-feira. Eu Ah, falei, aí eu pensei assim, ah, é porque estou precisando viajar. aham. Eu tô precisando fazer coisas, né? Eu vou viajar. E aí, o que aconteceu? O meu excesso foi nas viagens. Eu Foi. comecei a viajar sem parar, porque era como se fosse um remédio, um Sim, alívio imediato, porque você tá infeliz ali, aí você viaja, ufa, agora eu posso ser eu, agora eu posso ser essa pessoa aqui, e tô passeando, conhecendo gente, sendo livre, meu tempo. O que eu gostava mais de viajar era essa liberdade do tempo. sim. Mas eu ainda não tinha sacado isso, né? Assim, você ainda não, você tem É um que passar por aquilo para descobrir. E aí foi isso, nessa busca, viajar cada vez mais, até que eu parei para fazer isso que você falou, que é o quê? O olhar para dentro. olhar para dentro. Quando eu olhei para mim, eu falei, gente, mas por que que eu só tô conseguindo ser feliz viajando? Porque eu tô indo para vários lugares e eu tô escolhendo ser essa pessoa que olha para o positivo, que é feliz com o que está acontecendo aqui, que, sabe, por mais que esteja passando perrengue, viajando, porque Sim. viagem tem muito perrengue. E eu Tem. passava vários perrengues, mas eu tava com um sorriso aqui, aqui. Ou seja, eu fui entendendo ao longo disso, né? Eu comecei a viajar para autoconhecimento, comecei a fazer cursos, fazer imersões. E conforme eu ia me descobrindo, eu falei, gente, eu posso ser essa pessoa feliz viajante. Eu Sim. posso ser assim também no meu dia a dia. Olha que incrível. Eu tive que passar anos fugindo do meu trabalho, fugindo de várias coisas, para descobrir que eu que poderia escolher quem eu Aham. poderia ser, de acordo com quem eu era, assim, porque você tem um autoconhecimento, você se conhece, então você sabe quem você é, o que é importante para você. E aí tudo na sua vida vai gerar em torno disso. O local que você vai morar vai depender, né, do que você gosta de fazer. Então hoje
Meu maior prazer é pegar minha bicicleta. Eu não tenho carro. Eu falei, Olha, quero carro porque eu fiquei traumatizada de pegar trânsito para ir sim, para a base aérea. Então, eu ficava uma hora no trânsito. Eu quero carro. Quando eu vendi meu carro, foi a maior felicidade do mundo. E hoje eu tenho uma bicicletinha enferrujada, porque eu olha não quero, só. porque eu não tranco ela, né? Deixo ela na praia lá. E eu pego minha prancha, coloco nela e vou surfar. Assim, hoje o meu sucesso é isso. Olha Eu só. demorei um maior tempão para poder fazer, para poder chegar lá e entender o que eu queria, Sim. sabe? Não, Então, assim, é muito legal isso, assim, você entender o que que é importante de fato para você é libertador, porque até, pelo menos assim, eu acredito que as pessoas podem até olhar de fora e pensar, nossa, ela deixou de ser piloto, né? Que assim, é um status, quer queira ou não, é um status, então assim, nossa, ela deixou de ser piloto de helicóptero para agora estar numa bicicletinha enferrujada, botando a prancha para ir para a praia. Só que o que tipo, que é sucesso para você é diferente do que é sucesso para a pessoa que está julgando, né? exatamente, porque olha só, eu lá, como piloto, as pessoas até, é status, mas na real, gente, não é muito esse status que vocês pensam, não. Eu só sou um motorista disso aqui de aeronave. É, eu sou um Era, Uber. pô, era bravo, tá? Era sol quente na cara, era barulho chiado, era lanchinho de bordo o dia inteiro sem comer. Sabe, não é esse glamour do Top Gun, não. O Aquilo ali são pessoal, só as melhores cenas. As pessoas pensam, né? Piloto. Não, cara, eu só era uma. Era isso que você falou aí. Eu levava, eu era Uber da aérea. sim. E eu, né, uma das coisas, quando eu falei para os meus pais, a questão da que eu ia pedir, de fato, né, na verdade que eu tinha pedido, porque eu tomei a decisão, mandei tudo e falei, ó, mandei. E aí minha mãe, ai, mas você fica tão bonita de farda, minha filha. Eu falei, se fosse a beleza, eu ia pro concurso de moda de desfile. Fosse só a beleza da farda, mas não, tipo, tem todo um peso ali, né? Toda uma coisa que você carrega. E tem tudo, assim, é o que você falou, né? A questão, o que que tem em comum? Em todos os lugares onde eu tive, na FAB, no TRF, no banco, né? Tipo, sou eu. Então, tipo, não adianta, por mais que você fuja, você tá fugindo, mas o principal tá indo junto, que é você. Exatamente, eu tava indo junto. O que que Tá, você tá fugindo, mas você tá indo com o maior problema. eu ia junto, gente, e olha como é que pode, né? A gente tem que passar pra gente entender. Graças a Deus, hoje em dia tem pessoas como a Babi que Sim. fazem já esse trabalho, né? Pra você não precisar ficar quebrando a cara em muitos lugares, porque eu Sim, precisei quebrar a minha cara várias vezes até entender. Foi uma sim. jornada. É que nem a Michelle falou que as pessoas só veem o palco dos outros, mas não sabem os bastidores. Aí acham que tudo são flores, com certeza. Quem vê de fora, eu falei isso na minha live também, né? Só você que tá calçando o sapato, que você sabe onde aperta. Por mais que você fale pra mim, nossa, tá apertando no dedão, tá? Não sei o quê. De fato, sentir, saber, é só a pessoa. Então não tem como você querer projetar, né? E muitas vezes a gente quer projetar nossas crenças, nossos achismos, né? A visão de vida, a visão de mundo para a pessoa, mas ela é um ser humano, então, tipo, ela tem as crenças dela, ela tem a vivência dela, e fora que é aquilo, né? Você tá ali todo dia. Por mais que a pessoa esteja ali te incentivando e tal, quem tá passando por aquilo ali, por todas as situações, é você. Então, por isso também, né? Quando eu pensei na questão do Fora da Caserna, eu falei, cara, eu tenho certeza, e eu via isso lá dentro, que muitas pessoas têm essa angústia, essa tristeza, não só no militarismo, né? Em várias carreiras, e elas não têm, assim, um suporte. E muitas vezes, por não ter um suporte, acham que não são capazes, que não podem, que não vai dar certo, porque só ficam escutando as pessoas que dizem isso, né? Então eu falei, não, deixa eu ser a voz que diz que pode, que dá certo, que você pode acreditar em você, deixa eu ser essa voz e trazer mais pessoas que tenham passado por isso, pela experiência, porque nada melhor do que você contar a sua história, nada melhor do que você ser a pessoa que está testemunhando ali e você passou. Porque uma coisa sou eu, por exemplo, né? Eu sou solteira, vou dar um curso de casado, né? Então, assim, quando você passa pelo processo, é muito mais genuíno, digamos. Então, eu quis trazer isso também com essa intenção, né? A pessoa não é só profissão, ela estava piloto, mas o que ela é muito maior do que isso, com certeza.
Com certeza. Adoro ouvir a tua história, daí o pulo do gato tá aí, autoconhecimento. É. E a Babi falou uma coisa que me chamou a atenção também. Que você falou, minha mãe disse que eu era linda de farda. E aí, se você é uma pessoa que quer agradar seus pais, né? Porque aí a sua mãe, nossa, ela era realizada em ter você ali de farda. Mas aí era o sonho dela. E se Exato. você não vai atrás do seu sonho, você vai ficar vivendo o sonho dela. Por quê? Não, assim, por beleza, né? Tipo assim, uma coisa que, se você parar pra pensar como é que se diz, assim, na essência da vida, isso é tão pequeno, né? Tipo, beleza da farda, tipo, algo muito pequeno. É, Daí, me conta, quando você tomou, assim, o seu processo de decisão, né? Você chegou a comentar com a sua família que você já ia estudar para concurso? Foi um consenso? Como que então, foi? também eu sou daquelas que eu não fico pedindo opinião, não. Sabe, já estava muito dentro de mim, já, sabe? Enraizado. Então, eles até se assustaram. Assim, eles me viam estudando, mas não sabiam direito. Tô estudando. Eu acho que eu comentava, mas acho que eles nem acreditavam Aham. que aquilo ia acontecer. Então, no dia que realmente que eu falei, tô saindo, já fui chamada para o outro concurso, eu vou assumir semana que vem. Aí eles, caramba, né? Foi aquele choque. Mas me apoiaram, sabe? Não tive essa coisa, não vai não, tem certeza. Em nenhum momento, eles sempre me apoiaram, porque é isso, né? O sucesso é ser feliz. Se você Sim. não tá feliz, eles sempre falavam pra gente, né? Não tá feliz, pede pra sair. A Kombi da Fábio não foi te buscar. Sempre ouvimos isso, pede pra sair. Não tá feliz, pede pra sair. Mas a gente não tava feliz, pedimos pra sair. E fomos em busca da nossa felicidade, aquele filme, Em Busca da Felicidade. E no caso, o que que você identificava assim que era o que mais te incomodava? Era a questão realmente da liberdade? Sim, a liberdade, né? Primeiro aquela frustração inicial, porque ali eu já me vi sem liberdade. Falei, como assim? Eu posso escolher, eu me estudei para isso, eu Sim, fiquei entre os primeiros colocados e não vou escolher? Que negócio é esse? Então ali eu já fiquei já de bode. sim. E aí, E no, depois, quando você não consegue escolher mais nada, né? Eu não sim. consegui escolher nada. Era final de semana, feriado, voa no dia do trabalhador. Mas como assim? Tendo dia do trabalhador? Não sei. Dia do trabalhador, eu quero folga. Então eu Sim. queria folga. Era isso que eu queria. Por quê? Porque quando a gente não tá feliz mais no que a gente está fazendo, aí você não quer mais trabalhar. Mas quando a gente trabalha no que a gente quer, você quer trabalhar final de semana, feriado, tudo. É mais dias. Você quer mais horas, mais tempo. Você quer, nossa, você mergulha ali quando vê já passaram várias horas, já, né? Então, hoje Tempo eu nem. viro à noite fazendo olha, preparando minhas imersões, escrevendo meus livros. Poxa, eu tenho prazer em fazer isso. E como foi para você? Foi o mesmo sentimento em relação aos outros concursos? A mesma coisa assim da liberdade também? Então, assim, quando a gente sai da FAB, a liberdade é maior, né? Porque assim, Maior, caramba, são muitas coisas que caem, né? A sim. farda é uma Ah, delas, porque aí você pode sim. voltar a ser você, né? Caramba, deixa eu ver quem eu sou aqui, né? Botar minha roupinha. E aí já o funcionário público, ele já não é tão cobrado, Sim. sabe? Ele só ele vai, faz o serviço dele. Mas mesmo nesse meio também tem gente infeliz porque não está vivendo o propósito. Então não basta só você estar indo ali trabalhar, pagar suas contas, mas quando você ainda não tem algo que te venha do coração, né? Coisa que eu acho, que eu estava refletindo, eu falei assim, gente, eu acho que o que traz também essa frustração é a ausência de desafio, sabe? É, Porque assim, na carreira militar você não tem muito desafio. Se você é de carreira, você tem que fazer o feijão com arroz ali, entendeu? é, Tipo, as punições, né? Meio que andar ali de acordo com o regulamento e tudo. Então, você fazendo aquilo ali, não tem muito porquê, né? Assim, a não ser que aconteça algo. Então, assim, se você fizer o certinho ali, você vai ser promovido no tempo ali, você vai ter um salário tal, você vai ganhar ali todo dia bonitinho. Então, não tem, assim, um desafio, né? Não tem aquela, sim. aquela O coisa. desafio maior que a gente tinha era na escola, né? Que sempre era uma novidade, era sobrevivência. Assim, Vamos lá. Ali assim, era mais desafiador. Aí depois que se forma, é. acaba o desafio. Aí eu Isso aconteceu comigo. Eu senti isso também. acredito que o funcionário público seja um pouco da mesma forma, assim. Não tenho muita É, certeza.
eu não passei, mas assim, pode ser que essa ausência, né, de desafios grandes e tudo, a pessoa sabe que vai ganhar, sabe que é certinho, sabe que se É, básico vai ser aquilo ali, se fizer o extraordinário vai continuar sendo aquilo ali, porque não tem essa questão de comissões, né, de regalias, digamos, então você fica fica ali ali no morno, no morno. E mais a ou vida, menos. você falou, né, se você tá parado, você tá morrendo, porque a vida é crescimento. Se você tá parado, você já tá morrendo. Então, assim, Exatamente. você tá parado ali só fazendo o basicão, você tá definhando ali dentro e tá só, tipo, sendo consumido e você acaba deixando as coisas entrarem, né? Você fica assim, ai, aí começa a absorver toda a negatividade, você começa a Sim. absorver essas crenças que nem a gente falou, né? Sobre comum e normal. Começa a confundir tudo na sua cabeça e você sabe que tem alguma coisa incomodando, mas não sabe o que é. Preciso fazer essa jornada. E antes de tudo, quando a Sim. gente faz a nossa jornada interior, né? Quando a gente vai para o lugar certo, vai se descobrindo, aí fica tudo mais fácil. As Mas, escolhas, tudo tem mais sentido, né? Você vai indo para onde tem que ir. sim. E você consegue lembrar o sentimento que foi quando você saiu? Olha, No foi dia aquela felicidade, né? Porque você assim, caramba, eu tô. Porque quando eu queria muito, né? Então assim, eu achava que realmente quando saísse ia ser aquele. Eu tava aguardando por aquele momento. Então, assim, Aham, realmente foi. Teve esse momento. Foi muito legal. aham. Pulei, festejei, sabe? Foi uma empolgação. Mas que eu te Sim, falei que não durou tanto não por conta durou. disso, porque eu ainda não tinha me modificado. Eu ainda não Sim, tinha feito essa com profundidade para descobrir por que eu estava querendo sair. Porque era a primeira pergunta, era para eu fazer isso. Por que você está querendo sair? Porque talvez não fosse só isso, não era só a busca da liberdade, era também. Mas eram outras coisas também que eu tinha que aprender. Talvez, antes de tudo, eu tinha que aprender a amar a vida que eu tinha. sim. Enquanto eu construía a minha vida dos sonhos, que é o que eu falo. Hoje eu falo muito isso. Eu escrevi um livro, esse aqui, ó, Vamos Fugir. Que até o Olha, lançamento dele aqui no Rio de Janeiro, quem estiver no Rio de Janeiro, gente, estão convidados para ir lá no Barra Shopping, na Livraria da Travessa, 6 de julho. ai, Qual eu é? adoraria. É muito bom. Se você estiver aqui, Babi, você está convidado. Maravilhoso. Qual é se eu puder resumir esse livro assim em uma frase, que foi que eu cheguei a essa conclusão, né? Tem vários relatos de viagens, aprendizados que eu tive ao longo da vida, mas no final do livro assim que eu digo, cara, o que que eu aprendi? Eu aprendi a amar a vida que eu tenho, Uhum, independente de qual seja, porque é a primeira coisa, porque quando você ama, quando você tem gratidão, quando você tem o contentamento, é que você começa a vibrar na frequência para atrair as coisas boas. sim, Então eu aprendi a amar a vida que eu tenho enquanto eu construo a dos sonhos. E aí sim. sempre você ter essa dos sonhos, porque é isso que te dá essa motivação para ir, mas você tem que estar feliz aqui, ó. E isso eu não tive, porque eu estava Sim. muito infeliz em todos os 3 lugares que eu passei. Eu estava infeliz Aham, e eu ficava vislumbrando essa vida dos sonhos, mas eu não estava construindo, porque eu estava sem rumo, né? Eu não tinha um plano, eu não tinha uma clareza do que eu queria, e aí eu só fugia. uhum. Então, ou seja, eu estava infeliz na minha vida e eu fugia para viajar. Viajava, babá, minhas férias. Quando eu voltava para aquela mesma vida que eu não gostava. Então, enquanto eu fiquei nessa roda do rato, eu não saí do Eu, lugar. eu falo muito isso também aqui no meu Instagram, né? A questão de você amar o que você faz de segunda a sexta. Porque amar o que você faz é diferente de só fazer o que você ama. Porque Sim, vão existir os percalços, vão existir os momentos em que você vai desanimar um pouco, vai abaixar um pouco ali a energia, né? Mas você primeiro tem que amar aquilo ali, né? E você colocar amor, porque é o que você falou, você começa a entrar na frequência certa para você receber as coisas boas também. Porque não adianta, tipo, vocês podem procurar aí, podem começar a observar aquelas pessoas que estão ao redor de vocês, ou até mesmo vocês que estão assistindo aqui, se forem pessoas assim. Quanto mais você reclamar, mais as coisas vão acontecer assim, tipo, qualquer coisa vai ser motivo para você reclamar. Qualquer coisa, tipo, vai queimar um arroz, vai quebrar alguma coisa, sabe? Você meio que, de fato, você vai atraindo aquilo. Então, se tem pro lado negativo, também tem pro lado positivo, né? Que nem eu falei, perfeito.
Aí você tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de dar errado, mas também tem a possibilidade de dar certo. Então, por que não usar para o certo? Por que não usar para o positivo? Poxa, deixa eu olhar isso aqui como algo positivo. O que eu posso aprender aqui? Eu vi uma pessoa falando que quando você está num trabalho, você ainda não pode sair, porque tem pessoas, né, que de fato a realidade que vivem, de repente sustentam, a família não conseguem sair, ainda não tem uma perspectiva, de repente não passaram num concurso, né, igual a você. Quando você tá ali e, cara, olha no teu dia a dia, tipo, putz, o que eu posso aprender aqui que de repente me ajude lá no futuro? O que eu posso dar o meu melhor aqui que de repente eu vou colher? Né, os resultados disso aqui. O que eu posso dar aqui nesse trabalho que eu tô hoje, já que eu não posso sair dele? O que eu posso aprender? Que nem que seja aprender sobre pessoas, né? Sim, sim, Porque a não, gente perfeito, Babi. o tempo todo. Então, nem que seja para aprender sobre pessoas, comportamento, observar as pessoas, como elas se portam, como elas se comunicam. Elas estão felizes? Se elas estão infelizes, por que será? E por que eu também estou infeliz? Eu estou ouvindo essas pessoas, eu estou convivendo muito com elas, né? Então, nem que seja, gente, tipo, eu estou no trabalho, que eu não posso sair, não estou feliz. Olha para as pessoas, então, pelo menos, o comportamento, tenta entender, né? Não, perfeita essa dica. E essa é uma dica para se você hoje estiver vivendo isso que a Babi está falando, tá infeliz no seu trabalho, não pode sair, porque é a Sim. realidade de muita gente, é Muita você realmente amar alguma coisa, você começar a focar no que tem de gente. bom. Nem que seja a hora do almoço, é a hora do É, almoço que você sai para almoçar com seus amigos, mas outra coisa, você ama o seu salário, né? Porque o sim, salário é o que te ajuda a pagar suas contas. Então, você tem que procurar, tem que ajustar sua lente para ir procurar essas coisas boas. E aí, sim. perfeita essa frase, falou, amar o que você faz de segunda a sexta, independente se isso é ou não ainda o que você quer para sua vida, né? O seu propósito. Até porque ele vai vir, né? O propósito ele vem. Eu falo que na Febracis eles falaram isso pra gente assim, achei muito legal, que é qual é o nosso propósito? Todos nós temos o mesmo propósito, né? Eu acredito muito em Deus. E é o quê? Amar o próximo como eu amo a mim mesma, né? Então, como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim? Como é que eu vou dar o meu melhor pro próximo se eu não dou o melhor para mim, se eu não olho para mim, se eu não me conheço? Forte Entendeu? isso, né? Muito forte. E aí, quando você entende o seu propósito, que é amar ao próximo como você ama você, você começa a fazer mais por você, se conhecer mais, para conseguir dar o melhor para o próximo. E aí a sua missão ela vem. De alguma forma, ela vem. A sua missão ela vai vir. E eu fui entendendo que a minha missão era essa questão justamente de carreira, porque foi uma dor minha muito grande. E até o Thiago Brunelli fala essa frase, né? Que a sua maior dor pode ser o seu maior testemunho. E de fato, está sendo isso, porque foi uma dor grande para mim. E hoje eu tô aqui fazendo o meu quinto episódio já do Fora da Caserna, e eu adoro falar sobre isso, porque quem a Bárbara lá de trás não tinha noção de que eu estaria aqui hoje, né? E E você entende as pessoas que passam por isso. Você sabe que você passou. eu Isso é passo doloroso demais. muito, porque acontece muito, né? Tipo assim, por exemplo, mulheres grávidas, né? Questão de parto normal, né? Não adianta você querer discutir com uma mulher que teve cesárea, uma mulher que teve normal, questão de dores, né? Tipo, trabalho de parto e tudo. É diferente, são experiências diferentes. Sim. Então, assim, quando uma pessoa não passa pela experiência, por mais que ela tenha total, assim, anseio por te ajudar, ela não passou pela experiência. Entendeu? Então, como eu passei de fato, eu falo, gente, tipo, escuta o que eu tô falando. Por isso que eu tenho trazido as pessoas assim como você, né, para poder testemunhar, porque de fato, assim, é bom você ter um amparo, né? Sim, sim. Fala E sério, inspira, né? Quando você vê que alguém fez, e é possível. é Eu também possível. posso. Ó, eu vou começar a amar o que eu faço de segunda a sexta, com essas dicas aqui. Porque, E eu vou olha, procurar mais ainda saber sobre mim. sim. E assim, eu via muito no trabalho as pessoas infelizes. Muito, muito, muito. E é o que você escuta o tempo todo, assim, sabe? Então você fica se alimentando daquilo e achando que é tudo normal, que nem você falou, né? Tudo normal, tudo normal. Só que não, é o comum. Então deixa eu ter a voz que vai falar o que é o normal. Então deixa eu É, ter a voz que vai trazer aqui para as pessoas uma esperança, uma coisa positiva, e não é só, tipo, gente, saiam do trabalho e tal e tal. Não. É a não.
você faz de segunda a sexta, e mesmo que não seja aquilo que você quer, que é o seu talento, né, a sua missão de vida, mas você encontrar algo positivo ali, que nem a Dai falou, cara, tu encontrar algo positivo, você vai começar a trazer as coisas positivas e o como vai vindo. Cara, com certeza. E olha, hoje eu escutei uma coisa muito interessante também, que falou assim, ó, se você não aprende a desfrutar o que você tem hoje, por exemplo, você não aprende a desfrutar da sua casa, que seja simples. Você vai para uma mansão e você não vai desfrutar lá. Vai. Porque Não não é o lugar, é você. é Você que nem tem você que falou, entender isso, que é eu posso, você. Então, eu posso ir para onde for, sou eu que tô indo, é né? você. Viajar, não sei o que, mas sou eu que tô indo. Tipo, Vai ter o alguém lá com a ponto plaquinha, escrito seu é nome. Bem-vinda. sim. E aí? Você tem que ter isso. Oi, perfeito, adorei. Amar Sim. o que você faz de segunda a sexta. Se você não aprender a fazer isso, nem adianta você ficar procurando um propósito. Porque tem um propósito para você onde você tá aí. Você tem que descobrir qual é. E não, a gente fica achando, né, que propósito é aquela coisa assim, grandiosa, que eu tenho que descobrir. Mas isso é ao longo da jornada que vai vindo. Por enquanto, é isso aí que você falou mesmo. É você Você vai, servir o próximo com vai ser, amor. com certeza, dando o seu melhor ali no que você faz, porque vai vir. De fato, vai vir. E assim, é a jornada. Não é, eu vou acertar de primeira, até porque a gente aprende muito mais com erro, né? Sim. A gente aprende Poxa, muito. o que eu aprendi nesses anos aí quebrando a cabeça, assim, eu honro a minha jornada, né? Eu não fico também pensando, eu não deveria. Se eu tivesse esse autoconhecimento todo lá atrás, me pouparia? Me pouparia, mas assim, eu precisei passar. Cada um é num momento, né? Sim. E assim, a bagagem que você tem hoje, a Dayana que você é hoje, você não seria se você não tivesse passado pelo que você passou. Então É. foi, tipo, era necessário você ter passado por tudo aquilo ali. Eu olho para minha jornada e eu falo, cara, que bom. Por mais que Sim. tenham coisas assim que eu não queria de fato que acontecessem, mas aconteceram e me tornaram uma pessoa mais forte, me tornaram uma pessoa mais resiliente e sou o que sou hoje por conta dessas coisas que eu passei. Tudo é um Então, é aprendizado, né? aprendizado. Não existe fracasso, né? Existe aprendizado. Você aprendeu. Sim. Você tem que tirar algo daquilo. O que que eu posso aprender? O que que eu posso tirar disso aqui de lição? Sempre assim, com esse pensamento, né? Que nem eu falei, tô num trabalho, não quero estar aqui, não gosto. O que que eu posso aprender aqui? O que que eu posso aprender nesse ambiente? É. Com a chefia? Para aprender com o meu chefe como não fazer? Porque também tem isso, né? Você não aprende só como fazer, você aprende também como não fazer. Então, Sim. uma pessoa muito ruim é uma pessoa muito mal educada. Não, não, não. Então, observa o que você não gosta para você não ser um dia, né? Tipo, então sempre ando com essa questão do aprendizado. Exatamente. Perfeito. O pessoal tá adorando aqui, ó. Gratidão, Dayana Braba. Obrigada. Que Tô bom, com né? É sempre bom conversar sobre isso, né? É muito legal, perfeito, show, basta a gente olhar. Sempre tem um caminho novo a ser desbravado, com certeza. Adorei o nome do livro, a Luana falou. Tô amando essa Obrigada. maravilhosas. Obrigada, Lari. E tenho todas as possibilidades de crescer, evoluir, depende de mim, com certeza. Com certeza. Eu sou cabeleireira e vivencio isso mesmo. A gente faz a mesma coisa todo dia, mas nunca é a mesma coisa. Conhecemos pessoas diariamente, posso fazer minhas pausas quando eu quero. Olha. Tá vendo? Por isso que eu amo a minha profissão. Nunca sabemos o que vamos encontrar. Apesar de toda a parte técnica ser a mesma, as pessoas não são, com certeza. O melhor que a gente pode estar em lugares são as pessoas, gente. São as experiências, são os aprendizados com as pessoas, que nem eu falei. Olhar pro chefe, pro colega, é uma pessoa chata, uma pessoa ruim. Então olha, tipo, o que que eu posso aprender com essa pessoa? Nem que seja como não fazer. Como Sim, não ser. ela tá te ensinando paciência, já começa por aí. É, eu tava lendo, eu vi que você leu, né, o livro do Tony Robbins, o Desperte Seu Gigante Interior, e ele fala isso, você não pode negar a emoção, você precisa entender, olhar para a emoção e falar o que que essa emoção tá querendo me ensinar. É. Por que Isso é essa muito pessoa tá te irritando? A irritação tá aí dentro. exatamente, não é o negócio não é a pessoa, é o que ela tá causando em você, e você tem que observar o que ela tá causando em você. O negócio não é o trabalho, né? É o que que esse trabalho tá causando em mim? Por É. que causando em mim, entender meus valores. Então, por isso que eu falo muito, assim, bato muito nessa tecla do autoconhecimento. É, não é só sair, gente. Não é só sair.
Vai Não é? sair, vai estar você lá no outro trabalho, vai viver a mesma coisa com pessoas diferentes. Vai ter o chefe chato, o colega que pega no pé. Por quê? Você está atraindo esse tipo de pessoa porque você é. É, por quem você é, exatamente. E Dai, me diz uma coisa, você ao longo dessa sua jornada, né? Você foi identificando talentos em você? Sim, então, eu identifiquei muito o talento que eu amo conversar com pessoas Ah, e ouvir histórias, ouvir, assim, dar um conselho, que eu fui percebendo que quando eu fui, comecei a ir em várias imersões, né, de inteligência emocional. Fui lá no Tony Robbins. olha que Eu, legal. quando eu saí, olha, eu passei 3 dias lá com ele, numa imersão que ele tem lá em Los Angeles. Quando eu Voltou, saí voltou. dessa imersão de 3 dias com o Tony Robbins, eu saí transformada. Eu comecei Está na a live. compartilhar essas coisas que eu tinha aprendido. Então, eu começava a conversar com uma menina do meu trabalho. A menina vinha assim contar uma coisa da vida dela. Eu dava um conselho assim certeiro. Falava, olha, mas você tem que olhar Sim. assim por esse lado e tal. Aí eu, pronto, eu fui entendendo. Cara, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar. Tá sem áudio. Tá, Pra mim tá voltou, com, gente? para mim tá com áudio. Voltou, acho que foi aquela hora mesmo, né, que ele tava. Ah, ficou atrás. E eu fui compartilhando isso que eu fui aprendendo e eu gostei tanto, porque eu fui atrás de formações sobre isso. Então, eu fiz formações. Hoje, eu sou treinadora comportamental Olha que e eu legal. amo falar sobre esse assunto, ensinar inteligência emocional, ensinar autoconhecimento, né? Fazer com que as pessoas façam a viagem mais importante da vida delas, que é a viagem para dentro de si mesmo. Então, por exemplo, no meu livro, eu falo aqui, ó, quem nunca pensou em fugir da vida que leva, do trabalho que sufoca, dos dias sempre iguais, para se sentir vivo, perder a pressa, buscar liberdade? Fugir para uma ilha deserta, sair da rotina, sumir do mapa. Às vezes, precisamos respirar novos ares para colocar a mente no lugar, recarregar as baterias e voltar com as energias renovadas. Outras vezes, podemos apenas respirar fundo e mergulhar dentro de nós. Dentro de nós. Talvez aquela vontade de fugir seja um chamado para olhar para dentro, ouvir seus anseios e alimentar a sua alma. Aí eu Olha falo, que legal. atenda a esse chamado e vamos fugir. Sim. Aí eu comecei a falar sobre isso porque assim, eu fui vivendo e eu escrevia. Porque eu sempre usei muito a escrita para colocar para fora, Sim. porque alivia, né? E daqui a Sim. pouco eu vi que eu já tinha um livro escrito, foi só eu juntar Tá. Que legal. e ajudar essas pessoas a falar assim, gente, calma, vamos fugir? Vamos fugir, é Hã? legal, mas vamos fugir do jeito certo? De vez em Sim. quando também é bom fazer essas fugas, né? Não vai fugir pra ficar perdido, né? Exatamente. Você falou, tipo, não adianta ir para um lugar e você tá perdido ali com você mesmo, que não adianta. Essa fuga aí, né? Tá É. fugindo, tá iludido. Como que foi a sua visão, assim? Quando que você saiu do último concurso? Não, então, o último concurso eu ainda sou. Para você ver, Ah, eu não precisei sair mais. olha, Porque assim, eu aprendi a amar o que olha, eu faço de segunda a sexta. assim, que Então legal. hoje, o cara foi assim, tão radical que eu passei, que na minha busca eu estaria ainda fazendo outros concursos. Eu ainda estaria fazendo, ó, vou fazer mais um, fazer mais um. E essa busca não ia ter fim. Quando eu entendi, eu falei, cara, eu não preciso sair daqui. E você não tem ideia do lugar que, quando essas coisas começaram a acontecer, Tudo tudo foi mudou, se encaixando de tal forma que. Tá ouvindo? assim. Tudo foi se encaixando de tal forma que quando eu caí num local que eu amo todas as pessoas que estão lá, a diretora, Que os meus legal. colegas, não tem essa coisa de pegar no pé. Então, assim, eu aprendi a amar e comecei a atrair esse tipo de gente. Sim. E hoje não me incomoda. Então, eu Ai, que tenho legal. liberdade, faço minhas coisas também em paralelo. Então, poxa, eu tô dando minhas imersões, estou escrevendo livro, tô conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Se um dia Aham. precisar sair, vou sair, porque também a gente não tem que se apegar a nada. Mas eu aprendi a amar. Foi o que você Ai, falou. Aí você percebe que você não precisa nem mais sair, você não precisa mais ficar nessa busca. é. Ainda tem isso também, né? Tipo, às vezes a pessoa ela tá ali insatisfeita no trabalho, mas na verdade o trabalho dela tá de acordo com os valores dela, só que ela tá olhando com a lente negativa, né? E aí quando ela começa a se conhecer, entender os valores, às vezes ela não precisa nem sair do trabalho, ela só transforma a maneira de enxergar aquele trabalho. E ainda tem Sim, isso, porque não é só, precisa sair de fato, que nem você falou, tipo,
trabalho. Eu enxergo de outra forma, eu gosto das pessoas, eu enxergo as experiências de outra forma. Então isso é muito legal também. Porque às Porque vezes você precisa sair dali, mas nem precisa. não precisei, porque o que eu fiz? Eu ajustei a minha vida para o que eu queria. Se eu gosto de surfar, então eu tenho que morar perto da praia. Sim, Como é que eu facilito isso? Então, eu escolhi uma casa onde eu moro perto da praia, perto da escola da minha filha, porque eu vou a pé para a escola, perto da igreja que eu frequento, tem shopping, tem mercado, vou para a praia, surfo, volto, faço meu trabalho, e que hoje também essa coisa de você trabalhar online também ajuda muito. Então, eu não preciso ir todo dia lá para o trabalho. Eu sim. trabalho também de casa, às vezes eu vou lá. Então, tudo isso foi se encaixando de uma forma tão perfeita, mas eu tenho certeza que eu só consegui isso porque eu mudei como pessoa e eu atraí tudo isso. Exatamente. Quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Não adianta você querer esperar mudança no outro, mudar teu chefe. Ah, não, o problema é o chefe. Ah, não, agora o problema é meu superior. Ah, o problema agora é meu colega de trabalho. Não é. Sempre ia ter. Onde você for, você vai ter um que vai ser um problema. Exatamente. Exatamente, porque você está levando toda aquela bagagem negativa. Muito legal, Dai. E você, se você pudesse, assim, né? A gente está quase terminando aqui, definir o sucesso para você. Você falou lá no comecinho, tiveram pessoas que entraram aqui depois. Então diz assim para as pessoas o que é sucesso para você. Olha, hoje o sucesso para mim é eu ser feliz. Então, eu tenho que descobrir o que me faz feliz. Ao longo dessa jornada, o que eu descobri que me faz feliz? Me faz feliz acordar cedo, Aham. fazer um suquinho verde ou bater uma fruta congelada, tomar, Aham. acordar com calma, não naquela correria, Sim, ler. Então, eu faço um devocional, eu tenho um momento de espiritualidade com Deus. Eu ter esse tempo de manhã, que quando eu não conseguia ainda ter a vida que eu queria, só isso já era um sucesso para mim. Quando eu que legal. consegui separar uma hora do meu dia pela manhã para fazer algo bom para mim, me alimentar bem, alimentar o meu espírito, alimentar minha mente lendo um livro, aquilo ali eu já ganhava o dia. Então, assim, não precisa nem ser nada de muito. Não precisa ter uma mudança que aconteça assim, extraordinária. Exatamente, tem que ser algo grande, tem que ser algo até, às vezes até de valor, né? Mas não. Sim, então o sucesso para mim hoje é eu acordar e eu ter esse tempinho para mim, para eu Aham. fazer essas coisas que são importantes para mim. Quando eu faço isso, já ganhei meu dia. E aí Que legal. um plus, que seria o quê? É eu pegar minha prancha e surfar. Uma horinha que seja, eu vou lá, surfo, mergulho, eu volto tão feliz. E Que outro legal. sucesso para mim é eu poder levar e buscar minha filha na escola. Porque isso Ah, me dá muito prazer. Eu ver que eu estou participando da vida dela, eu estou indo lá, eu levo, busco. Para mim são essas três coisas o sucesso hoje. que legal. O sucesso para você está atrelado muito à felicidade nessas pequenas coisas, né? É justamente isso. Você tá dando, você consegue dar o seu melhor ali nas pequenas coisas. E eu gosto muito que o Joel fala isso também, né? Começar o dia com 1-0 para mim já é top, Olha, né? legal. É isso, porque lá atrás era a única coisa que eu tinha. Eu só consegui aprender a amar a vida que eu tinha quando eu comecei a separar essa hora. Era Sim. uma hora, acorda mais cedo. Eu acordava mais cedo para ter esse tempo para mim. Aí eu ia abastecida. Não importava, eu ia pegar um ônibus cheio, mas eu ia estar felizona, porque eu já me alimentei. Eu não acordei e peguei o celular e fiquei vendo notícia, Se sabe? alimentando, sim. E aí é isso. Que legal. Você se prioriza, né? Porque, gente, não tem como você. A gente precisa entender isso. Eu estava conversando isso também. Se você não se prioriza, se você não se cuida, é a questão. Você é aviadora, você sabe. As aeromoças até falam, né? Se caem as máscaras, primeiro você coloca em você e depois você coloca no outro. Então não adianta você querer dar o de Mulher Maravilha, Superman e tipo, não, eu vou sair fazendo pelo outro, pelo outro, pelo outro e não olhar para si, porque você tá levando com você, né? Todos aqueles problemas, todas aquelas demandas negativas e, tipo, não vai dar, você não vai conseguir dar o seu melhor. Você não vai conseguir ser a melhor pessoa, você não vai conseguir dar o melhor conselho, porque você não tá olhando para si. Então, é amar o próximo como a si mesmo, né? Sim. E mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Sucesso para mim é cuidar dos meus filhos e dedicar um papel de mãe. Que legal, Rose. Que legal. É. Digam aqui, gente, que é sucesso para vocês, para eu saber também. Se É. alguma coisa vale a pena, dê o melhor de si ou desista de vez. Rosane, eu concordo.
A gente tem que dar o melhor de si, se vale a pena, você tem que dar o seu melhor. A Michelle falou, aprender é como ser útil no local que você está. Com isso, você acaba vendo o propósito naquilo. Com certeza. Às vezes, como eu falei, você acha que precisa sair do trabalho. Mas faz o teste, né? Faz o teste, vai se conhecendo, vai se entendendo, entendendo seus valores, o que é importante para você. De repente, você tem tudo isso no seu trabalho, né? Mas está resolvendo olhar com a forma negativa, está achando que o problema são as pessoas, mas de fato não é. A Michelle falou, essa geração precisa de pessoas como vocês para se inspirarem, pois a maioria só quer liderar sem querer servir. Que legal. Com Ó, certeza. Com certeza. Eu estou aqui para servir, de fato. Aqui a intenção da live é servir, trazer para vocês o melhor, assim, de com pessoas que viveram, né, que são verdadeiras naquilo que elas passaram. Sucesso para mim é estar satisfeito em tudo que faz. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. ai, tô adorando esses comentários, gente. Amei. É cuidar do meu filho, da minha família e ter tempo para dedicar ao meu propósito. Que legal. Show. Para mim foi uma coisa assim muito boa também, né? Meu filho, por eu ser militar, meu esposo também era. Ele sempre estudou na escolinha integral. Então eu saí da licença maternidade, ele já foi para creche. Então com 6 meses ele já estava na creche, até porque a gente morava em Boa Vista, então eu não tinha assim um contato de babá e tudo para confiar. Então eu preferi colocar ele na escolinha, né? E era uma coisa que me doía, assim, porque, né, você, putz, bebezinho de 6 meses e tal, não fala ainda, né, não tem aquela independência. E aí, no dia que eu dei a baixa, de fato, né, que foi a minha despedida lá no meu trabalho, meu filho tava muito feliz, né, hoje ele tem Gente, isso não tem preço, né? preço. Ele, mãe, é hoje que você sai da aeronáutica? Eu tô muito feliz. Porque eu não, Olha que lição que você tá olha, ensinando para ele. olha o que ele falou assim, mãe, eu não vou mais ficar no integral da escola. Pra ele, é assim, é demais. Tipo, ele acorda toda vez. Eu tô aqui lendo, né? Fazendo minhas coisas, estudando. E aí ele acorda, ele vem pro meu colo, ele fica abraçado. E ele me agarra, me beija. Então, assim, pra ele é muito importante ter esse período comigo, né? Tanto que ele estuda à tarde e depois ele vai pra escola. Pra ele foi uma coisa, assim, muito Ótimo. importante, né? Tipo, ele não ficar mais no integral da escola. Então, é Que assim, legal, gente. é algo que está relacionado ao meu sucesso, porque é minha família, né? Sim, e eu não sei se, acho que assim, a gente que é, quando é mãe, né, nossas prioridades mudam. Mudam. E aí o seu trabalho não pode mais vir em primeiro lugar. Enquanto você não ajeita isso, bota a maternidade lá em cima, fica um negócio esquisito. E era uma coisa que me incomodava muito também. Era, por exemplo, ele tá doente, tá gripado, alguma coisa do tipo, e eu não conseguia uma dispensa para ficar com ele. Então, assim, pessoas que trabalharam comigo sabem disso. Quantas vezes eu já levei ele pro trabalho, eu trabalhava em um Olha, mercado, ele dormia dentro do carrinho de compra da mochila. olha, Os soldados colocavam ele para distrair, para brincar, e quando ele batia o cansaço, ele dormia dentro de um carrinho, almoxarifado. essa história vai ser ótima pra você contar pra ele grande. Não tinha com quem deixar, né? Eu não tinha com quem deixar. Tipo, não, era um dia que não dava para ele ir para a escola, eu não conseguia a dispensa. Então, assim, essas coisas para quem é mãe é muito forte, né? Porque Sim. e agora, então, né, com essa onda de pandemia e tudo, ele tá um pouco gripado, tu não sei o quê, vai ficar em casa comigo. Não tem essa de, tipo, ficar me preocupando, putz, né, não consigo uma dispensa, não tenho essa liberdade, né? Poxa, assim, não. E a mãe tem isso, né? A mulher, ela vai se realizar é na maternidade, gente. Não tem jeito. Vão ficar falando pra gente que não é isso, mas a verdade é essa. A mulher vai se realizar na maternidade. Eu amo ser mãe. Amo, e assim, o meu filho, ele faz questão, ele quer que eu seja mãe mais vezes, né? Agora pode, né? Ah, Agora não tem, não vai precisar botar em creche. fica pedindo, ele fala, ele quer irmão. A Luana falou, ó, meu sucesso nesse momento é conciliar a maternidade com a profissão e a Olha só. gravidez. Ó, tá vendo? É isso. A Rose disse, os filhos meus já são adultos, gostam de ser cuidado pela mãe. A Rosane disse, Deus, família, trabalho. A minha mãe falando aqui, eu larguei tudo para cuidar de vocês. É, mãe. É isso. E fez Essa muito bem.
É poder me dedicar ao que de fato me faz feliz. Estar em família, compartilhar experiências, aprendizados, trabalhar com bem-estar, meu e dos outros, com certeza, né? Com Olha que certeza. lindo. Eu já fui para a Antártica 7 vezes, mas meu maior sucesso é ser mãe. Que Olha legal. isso, gente. É. É isso, cara. A gente. Quando a gente vai atrelado a coisas que teoricamente são pequenas, né? Tipo, são simples, digamos, mas Simples. tem um valor inestimável que você não troca por nada, por trabalho, por nada. Então, você ter essa possibilidade de você levar sua filha para o colégio, buscar, né? Estar ali no Sim. E isso quando é, foi que ensinaram pra gente que o valor não estava nessas coisas, gente? é Quando foi que ficaram ensinando pra gente buscar esse sucesso aí nas outras coisas? assim, exato. A gente vai se perdendo, é o que eu falei. Você vai começando a confundir o normal e o comum, confundir. E quando você vê, você não sabe seus valores, você não sabe o que é importante para você. Tá todo mundo falando que você precisa buscar isso e aquilo, só que você não se encaixa, né? E se você E não se questiona, você vai é, ficar seguindo essa você vai boiada estar boiado. feliz. Exatamente. Eu não lembro quem falou isso, mas tem uma pessoa que fala, né? Se você tá indo na manada, dá uma paradinha só pra. Tipo assim, pera aí, essa manada aqui que eu quero seguir mesmo. Tá Porque às indo vezes. lá pro precipício. E aí, que nem você falou, você sobe a escada, quando você chega lá em cima, tô na parede errada. Putz, mas é porque tava todo mundo subindo nessa escada aqui, eu subi também. E quando você vê, não era a parede que você queria escalar, É. né? Gente, eu espero que vocês tenham amado essa live, porque assim, eu amei, entendeu? Ah, amei. Ah, é a Flávia Augusto que fala esses negócios da manada. Ó, sucesso pra mim é se sentir útil, é me sentir útil. Você e seus comportamentos. Que legal, gente. Vocês gostaram da live? Eu Ah, eu amei. amei participar aqui, obrigada. E os comentários hoje estavam, poxa, nota 10. Gostei muito Vou da dar participação do pessoal. Para encerrar, me diz uma coisa. Se você pudesse escrever um bilhetinho para a sua Dai de 18 anos, o que que você escreveria nesse bilhetinho? Ah, eu acho que eu escreveria para ela fazer a viagem mais importante da vida dela primeiro. Ela botar no papel ali o que que ela ama fazer, o que que ela, qual é a prioridade dela, né? Botar as coisas na ordem certa, botar o valor onde o valor está. Que quando ela fizesse isso, tudo ia clarear o Que caminho que ela ia precisar seguir. legal. Eu adoro falar isso aqui na live, né? Eu acho que já falei algumas vezes. Para mim, autoconhecimento é igualzinho uma lanterninha. Eu imagino o autoconhecimento como uma lanterninha, assim, tipo, ele vai iluminando cada passo que você precisa dar, ele vai te trazendo clareza, porque às vezes você está na escuridão ali, não entende? Mergulha para si, né? Olha para dentro, se conheça, porque vai vir algo, vai vir essa luzinha para iluminar, nem que seja o próximo passo, que você olhar e falar assim, putz, aqui dá para pisar. Deixa eu Exato. E é ver só aqui. isso que você precisa do próximo passo. Não precisa ver tudo, né? Não, jornada inteira, não. Até porque, né, caminhando você vai fazendo caminho, vivendo, É. né, construindo ali, é no dia a dia. Amei a live, obrigada. Que legal, adorei, excelente. Oh, meu Deus, que coisa mais incrível. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. De fato, eu amei, Dai. Obrigada por você ter participado aqui comigo. Ah, obrigada. Obrigada também porque você, sem saber, você me ajudou, né? Olha, é verdade. Que bom, que honra. Eu Fico falei, feliz. e assim, às vezes a gente. Hoje eu vi uma frase e eu fiquei assim pensando, né? Às vezes você acha que não tá ajudando ninguém. Só que às vezes as pessoas elas só não te comunicam aquilo. Elas É. só. Então, de repente, você faz ali as postagens, você faz ali compartilha nos stories, fala, as pessoas não comentam, não fazem nada, né? Veem, mas não falam. Só que você às vezes está impactando sim as Mas ela pessoas, é. E a né? gente não fazer esperando isso em troca. É, Porque a gente está fazendo e as pessoas estão vendo, não ficar querendo, né? Não é sim. isso que importa. E Não é é. legal a gente saber, mas você ter essa noção de que você está impactando, mesmo no silêncio. Sim, com certeza. Para mim é de extrema importância, assim, eu saber que eu estou colaborando, que eu estou contribuindo, estou crescendo, mas estou contribuindo, isso aí é essencial. Ó, bonitas e inteligentes, obrigada. Obrigada, gente. Ai, amei. Foi um prazer estar aqui com Uma boa noite vocês. para vocês. Dai, vamos agendar uma próxima live, né? Vamos Porque sim, vamos pensar em próximos temas. vamos Amei. pensar
os temas, porque eu adorei. Gente, Thay, mostra a capa do livro, que eu acho Ó, que gente, depois vão lá no meu perfil, mais informações sobre o livrinho. 6 de julho, no Rio de Janeiro, Barra Shopping, Livraria Ai, da Travessa. que legal. E Dai, você tem canal no YouTube também? Tem também. Tem o link lá no meu, na bio do Instagram, tem o link do canal. Tem alguns vídeos lá, que dou algumas dicas. Que legal. Gente, eu também tenho canal do YouTube, tenho Fora da Caserna no Spotify, estou esperando meu editor para poder terminar de colocar lá os podcasts, mais os próximos episódios, mas vão acompanhando também pelo YouTube, aqui pelo Instagram, e nos sigam, né? Porque nós estamos aqui trazendo coisas boas para vocês, tentando dar o nosso melhor, e podem contar comigo, acredito que possam contar com a Dai também, né? Claro, pode sim. Por algum dilema, alguma situação, não se sentem apoiados, não se sentem amparados, seguros, né? Sim, vamos conversar. Para conversar, coloca o livro de novo para eu fazer um print. Coloca Faz aí. o print. Já faz um print aí da live. Ah, é? Foi? Aí, gente, muito obrigada, Dai. Um beijo Nada, gente. Boa noite. virtualmente. Espero que quando eu for ao Rio, né? Que a minha família é do Rio, então quando eu for ao Rio, Opa, a vamos se gente encontrar. encontrar. Com Um beijo. certeza. Tchau. Beijo, gente. Boa Beijo. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.